A paz, amados irmãos, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Glórias a Deus por mais um dia de vida. Até aqui o Senhor nos sustentou. Amém? Se não fosse a mão do Senhor, nós não estaríamos mais aqui. Mas o nosso Deus, Ele é fiel com todos que são fiéis a Ele. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Antes de eu dividir a palavra que o Senhor nos dá com vocês, eu gostaria de consagrar esse momento, esse vídeo, essa oração, com a oração do Pai Nosso. Vamos orar? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livra de todo mal. Pois teu poder, o reino e a glória para sempre. Santo, santo, santo tu és, Deus Todo-Poderoso sobre os céus e a terra. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu peço que o Senhor nos proteja e nos livre de todo mal. Senhor, sabemos que não somos nada, não somos ninguém, mas sabemos que o Senhor é um Deus de amor, é um Deus fiel que nos guarda debaixo da sombra do Altíssimo. Senhor, guarda a nossa casa, a nossa família, a família dos meus irmãos. Nos guarda, Pai, e nos livra de todo mal. Amém. Amém? A palavra que o Senhor nos dá hoje está em Apocalipse 22. Eu vou ler até o versículo 21, que é o último. Diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. A certeza do cumprimento da profecia deste livro, da Bíblia. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, a Bíblia. As admoestações e as promessas finais. Eu, João, sou quem ouvi e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não façais isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: Não seleis as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se.
Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. E entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. O Senhor me deu esse capítulo, não é a primeira vez que Ele me dá esse capítulo, mas Ele me deu hoje quando eu estava em oração. Apocalipse 22 é o último capítulo da Bíblia. Aqui fala do nosso canto reservado lá no céu com Jesus. Aqui fala que nós estaremos na presença de Deus, mas para isso nós precisamos estar com as nossas vestes lavadas, sem manchas alguma, sem mancha, branca como a neve. Isso quer dizer que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados verdadeiramente e não cometer mais tais pecados. Não tem pecadinho, não tem pecadão, ou é pecado ou não é pecado. Para nós sabermos o que é pecado, o que não é pecado, nós precisamos conhecer a palavra que está na Bíblia, a palavra de Deus. Se nós não lermos a Bíblia mais de uma vez, nós não vamos conhecer o caminho da verdade e da vida. A gente vai acabar na perdição. Então, toda vez que nós lemos a palavra de Deus, Ele vai abrindo os nossos olhos espirituais, Ele vai nos dando conhecimento, porque a palavra de Deus nos diz: se nós procurarmos com todo o nosso coração, será nos dado entendimento. Quantas vezes eu abri essa Bíblia, eu lia e não entendia nada. Eu só conseguia entender quando eu me converti, quando eu entrei nas águas, fui batizada, quando eu me arrependi verdadeiramente dos meus pecados e me voltei com todo o coração a Jesus. Toda vez que eu leio a palavra, Deus aumenta o meu conhecimento.
vai me dando mais entendimento, vai abrindo os meus olhos espirituais, vai destravando a minha mente. Conforme a gente busca, mais nós somos nutridos espiritualmente pela palavra de Deus, mais fortalecidos nós ficamos, mais sábios na palavra de Deus, no livro da vida que é a Bíblia. E mais perto da salvação nós estamos, porque enquanto nós lemos a palavra, meditamos na palavra com todo o nosso coração, as nossas vestes vão ficando limpas, as nossas vestes espirituais. Jesus é santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são santos, são puros, e nós temos que ser como o nosso Pai. O mundo jaz do maligno, mas nós somos filhos de Deus, nós já não pertencemos mais a este mundo, não andamos mais como o mundo anda, mas sim conforme a palavra de Deus, que é santa e é pura. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então, amados irmãos, aqui está dizendo que nós não vamos precisar mais da luz do sol para iluminar o dia, nem a luz da noite para iluminar a escuridão, porque depois que nós deixarmos a terra, a nossa alma vai para Jesus. E nós vamos ser iluminados pela luz do próprio Deus. Nós vamos ter comunhão com Deus, como no princípio desse livro. No princípio desse livro, Gênesis fala do início, que Deus fez o mundo, Ele fez o homem, Ele fez a mulher. E Deus tinha comunhão com Adão e Eva. Deus sempre visitava Adão e Eva, mas o pecado, a desobediência, afastou Deus do homem. Mas Deus, Pai Todo-Poderoso, amoroso, nos amou primeiro, amou a sua criação. Ele ama seus filhos. Deus é amor, puro amor. Ele deu seu único filho por amor a nós. Seu filho precisou ser crucificado numa cruz, morrer, para ao terceiro dia ressuscitar, para nos orientar, nos defender, para ser o nosso advogado, para interceder por nós junto ao Pai. Ele é o nosso intercessor. Jesus Cristo de Nazaré é o maior intercessor. Porque quando nós falamos bem do Filho, nós falamos a verdade que está escrita neste livro. Jesus, Deus Filho, Ele fala para o Pai Todo-Poderoso, Deus Pai, sobre nós. E o Deus Pai libera a graça dele sobre nós, o favor dele sobre nós, porque tudo vem de Deus, vem do alto. Ele fala: primeiro procurai o reino de Deus, e tudo lhe será acrescentado. Tudo que nós pedirmos e for bom para nós, Deus nos dará. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então, amados irmãos, medite no livro de Apocalipse 22, porque Deus fala muito conosco. Ele fala do final. Ele fala que Ele está vindo. Ele fala que Ele é a vida. É o único caminho, é Jesus. Não tem outro. Amém? Não tem outro. Para nós recebermos a salvação,
para nós, nossa alma ir para o céu, morar com Jesus, morar com Deus, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é vida e vida em abundância. Se nós fizermos, como diz no Salmo 23, Jesus, o nosso pastor, de nada nós teremos falta, de nada. Amém? Glórias a Deus. E você entende que Deus está dizendo que nem todo mundo vai para o céu, nem toda alma vai para o céu. Tem alma que vai para o inferno, né? Porque Jesus diz aqui no seu livro: fora ficam os cães, cachorro não vai para o céu, né? Os feiticeiros, os macumbeiros, os feiticeiros, né? Não vão para o céu. Os impuros, os que não se arrependeram de seus pecados, os impuros, os assassinos, os idólatras, são aqueles que idolatram imagens, né, deuses estranhos, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Ou seja, todo aquele que não obedece à lei de Deus, os 10 mandamentos que estão no livro de Êxodo, capítulo 20. Nós precisamos conhecer a lei de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para a nossa vida não ser cortada pela metade, para a nossa alma não se perder. Porque se nós andamos com Jesus, mesmo na velhice, nós daremos frutos. Mas para isso, nós temos que andar em obediência. Obediência. Deus se agrada do filho obediente, que ouve a sua voz e que obedece. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então, amados irmãos, nem todos irão para o céu depois da morte. Amém? Deus está dizendo: quem se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, tiver com sua veste lavada, purificada, seguindo a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus, terá sua veste lavada. Porque Jesus foi na cruz por nós. Somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas quem não obedece, quem continua nas impurezas, matando, roubando, fazendo feitiçaria, coisas mais aos olhos de Deus, não entrará no céu. Amém? Vamos orar o Salmo 23, diz assim: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Para nós sermos protegidos por Deus, para nós estarmos na presença de Deus, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, que está no livro de Efésios 6.
Deus nos diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingido-vos com a verdade. Veja bem, os mentirosos não irão para o céu. Nós precisamos estar caminhando na verdade, falar a verdade, viver a verdade. E vestindo-vos da couraça da justiça, sermos pessoas justas. Não ser injusto com ninguém, justas, porque Deus é justo. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então nós temos que estar calçados da palavra de Deus, alimentados da palavra de Deus e ter fé, porque o crente, ele anda por fé, ter fé, receber a palavra de Deus, receber a direção de Deus e ter fé, como Abraão, como a sua esposa Sara, né? Receber a promessa de Deus, que Deus daria um filho para eles. E Abraão já tinha 100 anos quando foi pai, né? E Sara também já velha, nem tinha mais o período dela, né? Ela engravidou, né? Então, a gente precisa esperar a promessa de Deus. Amém? Na hora certa, ela chega. Tenha fé na palavra de Deus. Tenha fé no que Deus fala contigo, tá? Não deixa o maligno diminuir a tua fé. Peça a Deus para aumentar a tua fé todos os dias. Então aqui diz que a fé pode apagar todos os dardos inflamados do maligno, são setas lançadas contra a nossa vida. Ele vai mentir, ele vai querer nos derrubar o tempo todo, é uma luta. Mas toda vez que a gente abre a Bíblia e medita no Evangelho e tem fé nas promessas que Deus colocou aqui nesse livro para nós, nós ganhamos força. Amém? Glórias a Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança. Veja bem, é orando todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança, para nós não cairmos em tentação. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de amor, querido, todo-poderoso sobre os céus e a terra, glória te damos, papai. Santo, santo tu és, hosana nas alturas. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Meu Deus, meu Pai querido, todo-poderoso sobre os céus e a terra. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas transgressões dos nossos antepassados. Nos limpa, nos purifica, papai. Nos transforma segundo a tua vontade, nos quebra todinho, nos faça um vaso novo, sonda a nossa mente e o nosso coração, tira toda a erva daninha, Pai, nos purifica, Pai, e veja, Pai, se tem alguma coisa maligna e tira, Pai, e nos limpa, Pai, e lidera os nossos pés para o teu caminho, Pai, para o caminho da salvação, pois nós cremos, Pai, que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré é o seu Filho que viveu entre nós, que morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Ele vive e Ele cuida de nós. E o Espírito Santo é com todo aquele que anda na verdade. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós declaramos cura aos enfermos. Declaramos restauração,
declaramos saúde, declaramos vida nova em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós repreendemos todo mal invocado contra a nossa casa, a nossa família, toda tempestade, toda onda forte, toda bancarrota, toda derrota. Nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos vitória. Vitória sobre a nossa casa, vitória sobre a nossa família, vitória espiritual, vitória no emocional, vitória na saúde física, vitória na saúde financeira, vitória no social, vitória no estudo, vitória no trabalho. Nós declaramos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós declaramos a nossa casa, todos da nossa casa, libertos, curados e salvos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu vejo porta aberta. Etarayosharamanai korokomanasei, orayosharamanasei korokomanasai. Eu vejo porta aberta. Porta aberta é bênção. Deus está liberando bênção. Tome posse. Eu não sei o que você pediu a Deus, mas eu vejo uma porta aberta. Deus está liberando bênção. Passe pela porta. Tome posse da tua bênção. Tenha fé. Deus vai realizar o teu desejo. Sendo bom, Ele realiza. Ele prometeu, Ele cumpre. Ele não é homem para mentir. Amém? Deus cumpre o que promete. Aguarda no Senhor. Amém? Glórias a Deus, aleluia. E você, amado irmão, amada irmã, que ainda não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, se você quer caminhar com Jesus, quer caminhar na verdade, você só precisa colocar a mão direita no seu coração, levantar a mão esquerda e declarar que você reconhece Jesus Cristo de Nazaré como seu Senhor e Salvador e pedir a Deus para escrever o teu nome, diga o teu nome, no livro da vida. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Faça isso, compre uma Bíblia, peça direção a Deus para qual igreja você deve seguir, congregar, e Deus vai te mostrar. Deus fala conosco, Deus é vivo. Nós não precisamos consultar outras coisas. Deus fala. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, sermos purificados para que a gente possa se aproximar de Deus, ter intimidade com Deus. Amém? Porque os nossos pecados nos separam de Deus, mas uma vez que a gente já deixou os pecados, não está mais no pecado, mas sim debaixo da lei, nós temos intimidade com Deus e Ele nos mostra e Ele nos dá tudo o que nós precisamos para vivermos bem em cima desta terra. Passamos por tribulações, sim, passamos, mas não perecemos, nós passamos. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então, amados irmãos, fiquem firmes na fé. Não olhem para a tribulação, olhem para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz.